Bom, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar sequência à homenagem ao professor Leôncio Martins Rodrigues, um mestre da moderna sociologia industrial e do trabalho, né? Tivemos pela manhã a contribuição dos professores Sérgio Simeone e Irã Jacome Rodrigues, e agora teremos a participação do professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, da Faculdade de Economia e Administração da USP, e do professor Murilo Leal, da Unifesp, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão nos acompanhando. E cada apresentador terá em torno de 20 a 25 minutos para fazer a sua explanação acerca aí do legado do professor Leôncio, e ao final teremos as considerações finais do professor José Álvaro Moisés. E nós vamos colher aqui as perguntas, né, para fazer para os expositores, para os apresentadores. Muito bem, então eu passo a palavra ao professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, o nosso primeiro expositor apresentador. Boa tarde, professor. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Murilo. Enfim, eu vou começar com algumas coisas mais leves, né? Mais pitorescas do que eu conheci do Léo, né? Então, coisas que são pouco conhecidas, no fundo. O Léo era uma pessoa que... Ele não era uma pessoa da cerveja, ele era uma pessoa do uísque. Então, ele se dava mal em Louvain, que é a capital da cerveja, a capital mundial da cerveja. E a gente ia, de vez em quando, lá para aqueles bares, inclusive um que tem a ver, que era o bar do Partido Socialista, para ter uma ideia como é que era compartimentada ali a luta política e sindical. Cada sindicato tinha o seu próprio bar também, e os partidos tinham o seu próprio bar, se reuniam lá. E esses bares na Bélgica, eles lembram um pub inglês, só que sujo, né? Então, aquela coisa, tapetes muita vermelhos, escuros, né? Uma certa sujeira. E acabou que a gente ia lá de vez em quando, mas acabou chegando no Louvain, um bar que era muito mais americano na sua aparência, embora com a tradição inglesa, né? Então, eles tinham cerveja de tudo quanto é lado, tinham cerveja com morango, cerveja com cereja, etc. Não tinha cerveja de verdade. E, como o Léo não gostava disso, ele queria tomar um whisky. E ele tinha um domínio do francês, não o mesmo domínio que ele saiu depois, mas aí ele falou assim, eu quero um Scotch on the rocks. Aí o cara olhou para a cara dele, o que o senhor quer? Scotch. Aí o cara foi pegar uma cerveja chamada Scotch e serviu para ele. Era uma cerveja escocesa. E aí, toda vez que eu queria gozar a cara dele, ele dizia assim, e aí, você gostou da Scotch? E um outro episódio que também bem típico do humor do Léo, né? É que, naquela época, o Léo tinha ido para lá um pouco através do Touraine, né? Porque o Touraine já apresentou ele aqui para o meu diretor de tese, uma vez que ele veio aqui, ele veio, visitou a USP, etc., se entendeu bem com esse colega, e aí ele fez um convite para ele passar lá um tempo, 6 meses, 1 ano, sei lá, o tempo que ele quisesse, como professor visitante, né? E eu estava fazendo o doutorado, né? Então, eu fiquei com ele como uma espécie de como é que a gente chama isso? Assistente de ensino, né? Que era a posição que eu tinha lá. Como doutorando, eu tinha uma bolsa de pesquisa, esse tipo de coisa.
Mas não, mesmo, nesse mesmo tempo, o Turenne tinha levado para lá, por alguma razão, manteve relações, etc. E, no mesmo tempo, tinha um dos grandes assim, alunos, né, recém-doutores do Turenne, um dos maiores, até para aquele Manuel Castelli. Né? O Castelli foi doutorando dele, foi assistente dele, depois teve uma vida diferente. E havia um iugoslavo, assim, de estirpe, porque ele tinha sido da resistência e tal. E ele gostava também era um cara muito engraçado, etc. Aí o meu diretor de tese, resolveu, convidou para uma série de coisas e tal. E esse colega, eu me lembro, não consigo me lembrar do nome dele, mas eu gostava muito dele. Aí ele resolveu oferecer uma coisa onde ele estava, digamos assim, acampado numa casa que ele alugou. Né? Não tinha mesa, não tinha sofá, não tinha nada. Então, o que ele fez foi o seguinte: ele convidou o Chaumont, que era o diretor de tese, a mulher dele, que era a pessoa rica da família com quem ele casou, e ela tinha assim, uma jovialidade estendida para a idade dela. Né? Então, ele resolveu botar um colchão no chão, passou um lençol por cima e botou uma quantidade imensa de queijos, entendeu? Molhos, etc., tudo estendido em cima do sofá. E lá, pelas tantas, a moça, né, a senhora, ela já estava bastante num nível de alcoólico bastante grande. Aí ela se levantou para fazer alguma coisa e tropeçou e caiu de cara em cima do colchão. Olha, eu não posso contar as vezes que o Léo contou essa história. Ria, contava e voltava a contar. Né? Então, outra coisa que provavelmente vocês não saibam, né? Naquela época, claro que saibam, naquela época todo mundo não tinha nenhuma festa que não corresse maconha. Claro que ninguém tragava, né? Ninguém tragava, nós todos não tragavam, mas estava lá e tal. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha sabia como é que eu ia conseguir fazer alguma para levar, quando desse alguém para uma festa, a não ser que me desse, né? Aí o Léo falou, não, mas eu tenho fulano de tal, que era um colega da filosofia, um professor também, ele tem uma fonte, então ele vai trazer você, eu digo para ele quanto você quer, dou um pouquinho a mais e tal. E nesse intervalo eu fui para o Rio, né, porque a minha família estava lá, quer dizer, minha família de origem, né? E aí eu voltei, batei lá e disse assim, aí conta a história, como é que estão as coisas e tal. E aí ele disse, vem cá, e a maconha que ninguém traga? Ele falou assim, o fulano de tal foi preso. O professor da USP foi preso vendendo, né? A ideia é que ele achava que ele estava vendendo, mas ele escapou, não tem muito problema. Mas isso, às vezes que ele contou novamente, ele era um cara muito bem-humorado, que gostava muito de repetir essas coisas divertidas. Né? E também ele era muito festeiro. Qualquer razão era uma razão para o lugar de uma festa na casa dele, com muita bebida, com muita comida, e ele gostava de ter a casa dele cheia. Assim. E foi assim que o meu primeiro encontro com o clima paulista. Né? Tendo Ano Novo, quando eu estava acostumado a tirar toda a roupa, né, ficar coisa muito leve, eu estava sair de noite com um paletó de lã, de tanto frio que fazia no dia 31. Né? Realmente, isso para mim foi um bom aprendizado. Bom, enfim, deixa eu falar um pouco sobre digamos, o Leôncio que eu conheci. A primeira coisa é que ele era um professor. Eu fiquei impressionado, porque quando ele chegou lá, ele um pouco mais velho, não era tão mais velho do que eu, mas era mais velho,
já tinha feito o doutorado antes de mim e tudo, e ele ia dar uma coisa sobre desenvolvimento, sociologia do desenvolvimento no Brasil. Não deu um tema que ele dominava completamente. Então, eu pensei, bom, ele vai, a partir da reflexão dele, escrever, tomar umas notas, e daí o que ele fazia? Ele passava dias e dias lendo, estudando, reestudando as coisas que ele tinha lá. Então, ou pegava coisas da biblioteca do que ele não tinha e escrevia toda a aula em francês, né? Aí, às vezes, eu ajudava revisando, porque eu já estava lá há mais tempo, já escrevia bem mas ele fazia isso sempre, sempre, sempre. Eu nunca vi ele dar uma aula sem preparar, né? E depois isso se repetiu em alguma das pesquisas, porque ele era uma das pessoas que mais dominava a história do comunismo, do marxismo, né? Mas não era uma coisa teórica. Ele fez um estudo muito grande de como o governo soviético tinha governado, quais eram as políticas que havia, leu os autores todos novamente, etc., etc. E a última vez que o último tipo de pesquisa que chegou a realizar, né, era um estudo que nós íamos fazer sobre bom, eu sou muito emotivo, mas era um tema ainda novo aqui, entendeu? Que era a questão do reacionarismo no Brasil, né? Do novo, como é que estava funcionando, né, naquele momento um pensamento, né, e uma política conservadora, né? O Léo, conhecendo tudo isso, mas ele comprou uns 3 ou 4 livros desses, de 400 páginas sobre o nazismo, sobre o comunismo, sobre o trotskismo, o diabo, né, que ele dominava. Eu pensava que ele ia contribuir nisso, primeiro ajudando a gente que era estava menos familiarizado com esse tema, né? A ideia era fazer um grupo, esse grupo iria preparando temas, a gente iria fazer seminários e tal, mas não foi para diante por uma série de razões que não tem nada a ver com ele. Mas e aí ele começou a estudar isso com muito afinco. E quando ele parou de estudar, a gente puxava esse assunto e ele já não falava, não se interessava, é que eu percebi que ele tinha meio se desligado. Isso, talvez uns 5 anos atrás, né? Mas mostra essa paixão pelo estudo, pela segurança, pela precisão de conceitos, né? E que ele tinha e que ele trouxe. Outra coisa é que, quando eu vim para cá, eu era doutor em sociologia, não tinha nada a ver com a ciência política, não era valorizada nem um pouco ali na Europa de língua francesa, né? Então, a sociologia mandava, a ciência política era, digamos assim, um pessoal meio almofadinha, né? A gente que queria fazer diplomacia e tal, ou ir para o governo, né? E eles se diziam, para mim, eu disse assim, bom, eu não conheço nada de ciência política, vou ter que aprender, mas eu vou fazer um pouco, talvez, de sociologia política. E ele dizia isso também, ele dizia que fazia sociologia política. Só que tem que, em 2 ou 3 anos, ele leu toda a literatura com a qual ele não estava já familiarizado, que eram com os clássicos, né? Então,
Ele estava menos familiarizado com a discussão mais próxima da ciência política moderna. E, para isso, ele teve que passar do francês para o inglês, né? E, de novo, ele fez isso com muito afinco, né? com muito entusiasmo, né? E agora, do ponto de vista de pesquisa, eu levei um tempo para entender, né? onde ele ia em termos de métodos, etc. Mas ele tinha embora tivesse uma metodologia própria, porque ele era ele não era de jeito nenhum uma pessoa apegada a uma certa única linha de pensamento, ou aprende um método e aplica aquilo tudo. Eu acho que ele se aproxima mais do moderno estudo de caso. Quando você pensa que todos os livros que ele fez tinha sempre um caso, que era examinado como caso separado, mesmo que fosse múltiplo, né? Porque, por exemplo, estudos sobre o parlamento, estudos sobre a Constituinte, etc., ele juntava vários métodos, ele juntava um tipo de como é que se chama, de entrevista aberta, né? Usava também questionários, usava um levantamento de dados pessoais, etc., etc. E sempre ele não era preso, digamos, àquele lado da sociologia mais americana e tal. E eu custei a entender isso, né? E só depois é que eu fui me familiarizar melhor e ver o tipo de contribuição para a ciência política que, infelizmente, abriu mão desse tema, né? A ciência política brasileira, ela, em grande parte, ela entregou para a sociologia do trabalho algo que era mais amplo, né? Que envolve as organizações, envolve as empresas, as políticas de empresa. A questão do poder está colocada ali dentro, né? Está colocada ali dentro. Então, é uma coisa que também eu acho importante digamos, na figura do Léo, é essa qualidade de não se prender a uma perspectiva única, né? Uma perspectiva que é, portanto, parcial, mas conseguir juntar dados de natureza diferente, mas como um estudo de casos, né? Quer dizer, ele tinha tudo para ter uma herança cronista, vamos dizer assim, ensaística, que era o que tinha na época. Todos os livros que eu li, que foram alguns que eu traduzi, alguns aqui na América Latina, era um ensaio, tudo era um grande ensaio, em geral bem feito, mas nada apegado a conceitos muito precisos, né? A dados comprovados, reunidos e combinados e tal. E ele lutou contra essa coisa toda. Desde o início, o trabalho dele era um trabalho de pesquisa, mas não só de pesquisa quantitativa, né? Probabilística, mas uma pesquisa que, dos últimos 10 anos para cá, tem sido o que há de mais de ponta nas ciências sociais, de maneira geral, né? Quer dizer, não é só na ciência política, é na sociologia, na antropologia, né? Que é uma forte base de fatos comprovados, né? E o uso de conceitos mais precisos, né? E é o tal negócio, né? Quer dizer, isso não sei se foi o Irã que se referiu a isso ou o Sérgio, mas a experiência dele, ele achou que ele tinha
ir para o pé de fábrica. Se ele queria estudar a fábrica, ele tinha que ir para o estado. Pelo menos, se ele queria estudar o trabalho, ele tinha que ir para uma fábrica. E numa fábrica ele tinha que estar lá perto. E aí, até hoje, até muito recentemente, ele contava essa história assim. Como eu me arrependi. Eu fiquei pelo menos uma semana descansando, depois de passar uma semana no pé de fábrica, como ele queria. E ele disse, não tinha jeito, eu não tinha força, eu não tinha... Eram pessoas que estavam habituadas a trabalhar no pesado, né? E evidentemente, esse lado, né, de realidade. E a outra coisa é o ceticismo dele, né? Quer dizer, o que os anglofalantes chamam de ceticismo. Ele era completamente cínico nesse sentido, cético de tudo. Ele conhecia os partidos, ele trabalhava, ele conhecia os sindicatos, ele trabalhava com isso, ele se conhecia um bando de coisas, mas ele nunca vi ele fazer um comentário ingênuo sobre tudo. Era sempre um comentário extremo, não crítico no sentido crítico, no sentido de cético. Não é bem assim. As coisas não são bem assim. As ideias não mandam, não comandam. Ideias são boas, mas elas não comandam. O que comanda é o que as pessoas fazem. Então, ele nunca, apesar de ter se engajado e tudo com os sindicatos e ter colaborado bastante com o PT, ele era também cético com relação ao PT, com relação à liderança do Lula, etc. Ele era basicamente um cético, um ceticismo que é proveitoso para quem quer trabalhar com dados, né? Dados, fatos comprovados, e com conceitos que sejam aceitos, né? Consensualmente, né? E isso vai contra uma coisa que se tornou comum, e aqui no Brasil é um problema de tradução, é que, por exemplo, eu vejo hoje a extrema-direita falando em coisas baseadas em evidências, né? Toda a linguagem do Ministério da Saúde, por exemplo, para defender os absurdos que eles estão defendendo, é dizer, não, mas existe uma ciência baseada em evidência. Não tem nem evidência nenhuma. Evidência em português é uma coisa, agora, evidência em inglês é uma coisa completamente diferente. São coisas que são comprovadas, existem fatos, existe material, etc. E, vejam, ele lutava contra isso tudo, né? Enfim, é isso que eu tinha a dizer. Obrigado pelo convite, feito pelo nosso anfitrião Moisés e nosso coordenador João Paulo e Murilo. Muito obrigado, professor José Augusto, pelo depoimento. O senhor repetiu um pouco o que foi dito de manhã a respeito dessa questão importante da preocupação do Leôncio com dados, né? O presidente Fernando Henrique falou a mesma coisa, quer dizer, ele só falava depois que ele tinha, de fato, levantado evidências, feito uma pesquisa em profundidade, ele sempre preparava as aulas, preparava intervenções, né? E tinha muito cuidado com isso que o senhor valorizou aqui na sua colocação, né? E eu acho que essa a minha experiência como aluno dele foi essa também, né? Ele dava um curso sobre experiências revolucionárias, eu não lembro se o nome era Revolução e Política, alguma coisa assim. Ele gostava muito de falar da Revolução Russa, de estudar os autores, e ele sempre se preocupava com isso, né? De trazer a política pública, tinha essa característica, tinha essa especificidade, trazia esse resultado que a gente precisa analisar, né? Então, assim, muito, muito bacana o depoimento do senhor. Muito bem, agora passamos
ao segundo convidado, o professor Murilo. Professor Murilo, o senhor tem a palavra aqui. Ok, obrigado, João Paulo. Estão me ouvindo bem? Então, né? Fazendo um teste rápido, né? Bom, eu quero começar agradecendo o convite de participar dessa homenagem, agradecer ao IEA, professor José Álvaro Moisés, cumprimentar também o professor José Augusto, agradecer a coordenação do João Paulo. Então, vou falar um pouco da minha experiência com o Leôncio. Eu penso que eu fui convidado para essa homenagem porque eu fiz uma entrevista com o Leôncio em 1992, como parte da minha pesquisa de mestrado, que foi defendida no Departamento de História da USP, e que gerou depois um livro intitulado A Esquerda da Esquerda, Trotskistas, Comunistas e Populistas no Brasil Contemporâneo. Então, eu entrevistei o Leôncio na sua casa em Pinheiros, e eu fui apresentado pela professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, com a qual eu cursava a disciplina Temas de Análise Política do Brasil Contemporâneo, para o mestrado. Eu me matriculei nessa disciplina porque eu sabia que a professora havia militado no Partido Operário Revolucionário, que era o meu objeto de pesquisa. E eu estava, então, estabelecendo esses contatos, e a professora Maria Hermínia me fez o contato com o Leôncio. Ele era, então, naquele momento, ele era um professor aposentado do Departamento de Ciência Política da USP, e estava vinculado, desde 85, ao Departamento de Ciência Política da Unicamp, do IFISH da Unicamp. Né? E eu tinha 30 e poucos anos, ali, iniciando o mestrado, fui surpreendido com as características, algumas características que já foram lembradas na parte da manhã, né, e também pelo professor Guilhom, pela hospitalidade do Leôncio, pela sua simpatia, e principalmente pelo depoimento caudaloso que ele deu. O depoimento começou por volta de 9 horas da noite de um dia e terminou 2 horas da manhã do dia seguinte. Como o professor Guilhom lembrou, né, depois ele estava numa edícula onde ele me recebeu, fez depoimento. Aquilo ali gerou 5 fitas cassete, que era a ferramenta da época, né? Hoje já entrou para a história isso, das tecnologias ultrapassadas. Então, ele entrou para casa depois, me ofereceu um uísque, queria continuar conversando, me deu indicações bibliográficas, e a gravação, as fitas e as 2 transcrições, elas foram doadas por mim pelo CEMAP, do CEDEM, e eu tentei, para o dia de hoje, que eu não fiquei com cópia nenhuma, eu ouvi novamente as fitas, mas o CEDEM voltou a receber público, mas de uma maneira escalonada, e na agenda só havia a possibilidade de pesquisar lá daqui a 2 semanas, então eu não pude reler e ouvir as fitas, mas elas estão lá. E são 2 transcrições, porque naquela época também a gente não tinha e-mail, ou não usava da mesma forma que hoje. Eu fiz uma primeira transcrição numa máquina elétrica de escrever, entreguei nas mãos do Leôncio, e ele me pediu um tempo para ele fazer uma revisão, e ele me entregou uma versão com o copydesk dele, reduzida e sem redundâncias, né? Então, né, essa segunda versão, ele teve a paciência, devia ter mais de 25 páginas, eu suponho que tenha sido ele, né, digitou novamente a versão revisada da entrevista. Né? Então, essas 2 versões estão doadas lá no CD. Eu já relatei sobre esse encontro, em outra homenagem
que prestamos ao Leôncio, organizado pelo professor Irã, né? E agora eu vou falar de outras coisas. Eu queria lembrar também, estava me lembrando hoje, que depois ele teve a generosidade de participar do lançamento do livro na Biblioteca Mário de Andrade, então dirigida pelo Francisco Fultz Hardman, né? Era um livro sobre a história da esquerda, né, trotskismo, e ele não se acanhou de generosamente compartilhar a mesa comigo ali e falar sobre essas questões no lançamento que foi feito posteriormente, né? Mas hoje eu gostaria de falar, queria esboçar uma ideia, uma tese, né, que já foi apresentada hoje pela parte da manhã. A professora Elizabeth, por exemplo, falou da experiência, da importância da experiência militante do Leôncio na sua agenda de pesquisa. E a professora usou a expressão, ele era um militante extremamente engajado, né? Então, a minha ideia aqui, né, é exemplificar o quanto essa militância de esquerda do Leôncio, primeiro no Partido Socialista Brasileiro, nos anos 50, que, na sua seção de São Paulo, tinha recebido intelectuais como o Antônio Cândido, o Livro Xavier, por exemplo, né, o Antônio Cândido, o Paul Singer, naquela época era um intelectual em formação, tinha passado pelo Partido Socialista Brasileiro. Então, o Leôncio começou essa militância aí. Os trotskistas praticavam, essa era uma orientação internacional, formulada já, ainda pelo Trotsky, nos anos 30, de praticar o entrismo dentro dos partidos socialistas, e esse entrismo encontrou o Leôncio ali inquieto. Então, o Partido Socialista Revolucionário conquistou o Leôncio para a sua militância. E depois, esse Partido Socialista Revolucionário ele se desorganizou e, em seguida, veio o Partido Operário Revolucionário, no qual o Leôncio também militou. Então, a minha ideia aqui é que essa experiência, que, segundo o depoimento dele, durou aproximadamente de 1950 a 1957, ela pautou a agenda de pesquisa do Leôncio no CESIT, no Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho. E que alguns dos trabalhos que eu irei comentar aqui, o mestrado dele, o Conflito Industrial e Sindicalismo no Brasil, e depois um trabalho posterior, o PCB, os dirigentes e a organização, que ele publicou no volume 10 da História Geral da Civilização Brasileira. Esses dois trabalhos eu penso que são respostas indiretas às questões surgidas nesse período da vida de militância do Leôncio. E vou também mostrar o quanto esses trabalhos, em particular o Conflito Industrial, ele também foi recebido pela militância trotskista, gerando leituras, né? E a gente pode verificar, então, uma espécie de circularidade do Leôncio militante, do Leôncio cientista social e depois cientista político, e desse mundo da esquerda recebendo essa elaboração do Leôncio dos seus primeiros anos e como isso foi recebido. Tem algumas pistas sobre isso, tá? Então, abrindo um pouco o leque, essa minha hipótese, vamos dizer assim, né, acho que ela também se aplica, de alguma maneira, a outros trabalhos, como a Revolução de 30, a Historiografia e História, do Boris Fausto, que é claramente uma contestação à tese da Revolução de 30 como Revolução Burguesa, a tese do PCB. E, se a gente puder ampliar um pouco esse leque, né, a gente pensar também numa outra faixa da área da reflexão, né, a CEPAL e a SUDENE pautando as questões que vão ser pensadas pelo Celso Furtado,
a própria Sudene e o PT, o Chico de Oliveira, o PCB, pautando a agenda do Caio Prado Júnior. Né? Então, vou tratar um pouco disso, né? do circuito entre o engajamento político no Brasil e a reflexão científica, que eu penso que esse circuito ele foi importante para a estruturação das questões tratadas pelas ciências sociais do nosso país nos seus inícios. Né? E que esse circuito, eu penso também, coloco essa ideia aqui para a crítica, para o debate, eu penso que hoje ele é prejudicado pela maneira como é feita a internacionalização das nossas universidades. É muito voltada à internacionalização quase como um sinônimo de frequentar universidades norte-americanas e europeias, particularmente as primeiras, né, e trazer uma agenda de questões e de pesquisa que é colocada de lá para cá, né? E eu acho que é prejudicado também por uma certa reverência, como alguns colegas dizem, ao Deus Lattes, ou seja, um carreirismo em que a gente esquece um pouco da substância das coisas, e talvez também pela pauta, pela agenda estabelecida pela mídia, no sentido amplo, né, que hoje tem uma força que não tinha nos anos 50, aí pensando desde a imprensa até as grandes editoras. E tudo, né? Então, eu penso que, em contraste com isso, o Leôncio ele teve um sólido interesse político na juventude e acho que hoje ficou claro que, mais do que interesse, é uma paixão política. E essa chama, ela aparece nessas 5 horas de depoimento ininterrupto que ele fez numa noite lá de 92. Então, como eu já falei, né, ele militou, começou no PSB e depois no POR, no Partido Operário Revolucionário, ele foi secretário de organização do partido. Ele relatou nesse depoimento algumas reuniões dele no Bureau Latino-Americano da Quarta Internacional, com delegados uruguaios, argentinos, reuniões no Uruguai, e a reunião mais importante que ele realizou ele participou do 4º Congresso da Quarta Internacional, na França, em 1954. Né? A Quarta Internacional teve o primeiro congresso de fundação, em 1938, depois um congresso em 1948, após a guerra, e, portanto, esse 4º congresso, em 1954, ele foi realizado no momento, período, a gente pode dizer, fundacional dessa organização, embora já abalada por diversas cisões que não cabe falar aqui. Né? E ele participou, então, como delegado da seção brasileira, juntamente com o Guilhermo Almeida, que era o Manuel, o codinome dele, que era um argentino, que era o delegado da Quarta Internacional no Brasil, e que tinha se hospedado na casa do Leôncio. E nessa entrevista de 92, ele mantinha um grande apreço pelo Guilhermo, e depois um grande respeito. Né? Eu entrevistei também lá na Cidade do México o Guilhermo e o Gili. Mas eu queria, então, sublinhar 3 aspectos que me parece que marcaram o Leôncio. Dá para a gente entender ou deduzir do depoimento que ele prestou. E eu falei para vocês que eu não consegui ler novamente na íntegra, mas no livro A Esquerda da Esquerda tem várias citações do depoimento do Leôncio, e eu vou citar algumas. Né? A primeira, eu estou falando da importância dessa militância de esquerda na formação do Leôncio. Ele se refere a isso num trecho do depoimento dele como o grupo trotskista como um grupo de sociabilidade. E eu queria pegar esse aspecto mais lúdico do depoimento dele, do grupo de sociabilidade, depois vou falar um pouquinho de um aspecto mais político. Tá? Então, ele disse assim: frequentemente, depois das reuniões no prédio Martinelli, que é onde ficava a salinha pública do POR, íamos jogar snooker nos salões que ficavam no térreo. Ou íamos a um cinema, na Avenida Ipiranga ou na Avenida São João, onde estavam os bons cinemas da época.
o Boris e o Rui Fausto frequentávamos também a Cinemateca Brasileira. O Manuel, que era o Guilherme Almeida, também era interessado por questões culturais. Olhando à distância o grupo, vê-se que ele seria como um grupo de sociabilidade, um grupo de apoio. Era comum irmos jantar num restaurante na Avenida São João chamado Leão, que era barato. O exagero em matéria de gasto acontecia quando a gente ia comer no Águia de Ouro, que ficava no Anhangabaú. Por alguma razão, éramos um pouco marginais. O partido era também um grupo de sociabilidade. E eu queria acrescentar aqui, né, que esse grupo de sociabilidade ele foi importante na formação do Leôncio, não pelo grupo em si, mas pela experiência humana, intelectual, que propiciou. Ele relata também, como eu falei aqui, que ele conheceu o Hermínio Saqueta, ele conheceu o Lívio Xavier, que era um militante que vinha, né, da ruptura de 28 com o PCB, e que no começo dos anos 50 ainda cotizava, contribuía financeiramente contra o trotskismo. Conheceu o Fernando Pedreira, o Agenor Parente, um dos primeiros advogados trabalhistas do Brasil, e o Fernando Henrique Cardoso e a Ruth Cardoso, que, num relato bem saboroso, ele falou o seguinte: eu tinha relações de amizade com o Fernando Henrique, o Agenor Parente, o Fernando Pedreira, que depois foi diretor do Estadão. Cheguei mesmo a arrumar um encontro entre o Fernando Henrique, o Pedreira e o Posadas. O Pedreira, na ocasião em que rompeu com o PCB, ali naquela cisão do Agildo Barata, né, havia escrito um documento sob o nome Pedro Salustio, sobre o stalinismo, que o próprio Posadas considerava muito importante. Nesse encontro, realizado na casa do Fernando Henrique, Posadas declarara: em Montevidéu se pergunta, que pensa Pedro Salustio? A frase foi depois motivo de muita gozação por parte do Fernando Henrique e do Pedreira. Então, é uma ilustração desse primeiro aspecto, que eu penso que marcou a formação, que é uma ampla experiência propiciada de contato humano, intelectual, com a esquerda da época, né? O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar, que eu imagino que tenha marcado a formação do Leôncio, é uma experiência política de remar contra a corrente. Alguém já falou aqui que, né, o próprio Guilhom, agora um pouco, aparece essa ideia de que, né, ele participava de muita coisa, mas sempre mantendo um senso crítico de que aquilo não é bem assim, né? Então, o que eu estou falando aqui é que essa militância, ele se incorpora à vida política, se decepciona rapidamente com o PSB, como ele falou, depois da campanha de 50, a sede do PSB ficou vazia, né? E ele entra para uma organização que, durante 7 anos, atuou na contracorrente da política dominante, vamos dizer assim, né? E um dos aspectos dessa atuação foi o apoio crítico à candidatura do Jânio Quadros em 1953, a prefeito de São Paulo, tá? Que ele relata. Eu também vou ler um trechinho desse relato sobre o apoio crítico que os trotskistas deram à candidatura do Jânio Quadros, que naquele momento, como a gente sabe, ele foi candidato pelo PSB, Partido Socialista, e pelo Partido Democrata Cristão. E o Leôncio falou o seguinte, que o Jânio Quadros foi a uma república trotskista situada na rua Ana Sintra, ali é uma rua São João, e que assinou um compromisso. Ele relata assim, o Jânio veio, assinou um programa que fizemos, bastante radical. Passamos a trabalhar para ele. Recebemos um automóvel velho, com um alto-falante. Pregamos no carro alguns cartazes com o nome do Jânio e saímos para lançar palavras de ordem nos bairros da periferia. O sucesso era enorme. As pessoas saíam à rua para pedir os símbolos da campanha, os broches do Tostão
símbolo da campanha do Tostão contra o Milhão, e da vassourinha, que iria varrer a corrupção. Era a primeira vez que tínhamos contato com o povão. Como, em princípio, estávamos na campanha do Jânio, sentíamos-nos protegidos. Fazíamos comícios nas portas das fábricas. Uma vez, tivemos que proteger um carro do candidato André Nunes Júnior, na verdade, do Partidão, que apoiava esse André Nunes Júnior, contra a hostilidade dos operários de uma fábrica. No quadro da campanha do Jânio, mandamos fazer uma barraquinha, que instalamos no viaduto do Chá. O candidato era o Jânio, mas as palavras de ordem eram nossas, contra o acordo militar Brasil-Estados Unidos, escala móvel de salários e outras que eu não lembro mais. Colocamos também uma urna para arrecadação de dinheiro para a campanha. De noite, recolhíamos para o POR o dinheiro recebido. Então, uma experiência, entre várias que ele relatou, acho que vale a pena compartilhar, é essa experiência desse apoio crítico, e depois uma experiência também muito forte, que é a do entrismo dentro do PCB, que foi uma deliberação desse 4º Congresso da Quarta Internacional. Né? E nesse processo, o trotskismo ganha para os seus quadros o José Maria Crispim, e a esposa, se não me engano, chamava Adoracion, que era uma operária têxtil. O José Maria Crispim, vocês sabem, ele foi deputado constituinte em 46 do PCB, né? E ele rompe com o PCB aí, em 53, e o Leôncio ele ficou um pouco responsável por assessorar o Crispim, que, apesar de não ser um período de ditadura, ele estava numa situação de semiclandestinidade, muito hostilizado pelo PCB ainda. Realmente eu não me lembro se ele tinha algum problema legal de processo judicial, mas ele relata todos os esforços que ele fazia para atender o Crispim, a esposa. Houve um gasto também grande, porque ele não trabalhava, né? Isso como parte do entrismo, né, que vocês podem imaginar a complicação que era para o trotskista fazer um entrismo dentro do PCB. Ele também relata sobre isso. Ele fala: eu não gostava muito, porque tinha que ocultar minha própria identidade ideológica. Parecia que estava enganando as pessoas, tinha que renegar meu passado recente. Mas aceitei o entrismo, considerando que era para o bem da revolução. Depois ele fala outras coisas sobre isso, mas essa é a segunda experiência política de nadar contra a corrente pela qual o Leôncio passou e que foi, eu suponho que foi marcante. E também uma experiência social. Eu vou relatar aqui alguns episódios, 2 episódios, que ele mesmo conta. De o apoio a uma chapa de oposição no Sindicato dos Marceneiros de Campinas. O Leôncio fala assim: chegamos a influenciar diretores do Sindicato dos Marceneiros de Campinas. Nessa ocasião, o sindicato decretou uma greve. Eu fui enviado para lá, para assessorar o presidente do sindicato, que era um militante trotskista ou simpatizante ativo. De fato, eu jamais havia dirigido uma greve e também nunca tivera experiência de atuação em qualquer movimento de massas. Mas cumpri a decisão do Burô Político. De todo jeito, confiava que, munido do domínio da teoria geral, saberia o que fazer. Mas a inexperiência era grande. A greve terminou depois de uns 3 dias. Essa relação com o sindicato não perdurou. O presidente do sindicato logo foi envolvido pelo Partidão. Ao que parece, uma viagem dele para a União Soviética e outros países da democracia popular foi arranjada. Nunca mais tivemos contato com esse sindicato. E para finalizar essa série de exemplos, os contatos dele com operários da Sofunge, uma grande metalúrgica que ficava situada ali na Lapa, né, na zona oeste de São Paulo, e ele, num certo momento, ele conta. Essa era uma das bases dessa organização trotskista, a Sofunge, que dura bastante tempo. O Leôncio fala assim: nós tentamos dar uma continuidade à atividade iniciada durante a campanha de Jânio Quadros para a Prefeitura de São Paulo. E eu até cheguei a ter contato com alguns trabalhadores metalúrgicos da Sofunge. Criamos uma base, uma pequena base na Sofunge.
Nós jogávamos jornais por cima do muro, tinha alguém lá que distribuía. Tá? Bom, então, eu penso que essa experiência, né, por exemplo, a frustração dessa relação com os sindicalistas em Campinas, do Sindicato dos Marceneiros e outros, elas marcam, eu suponho, essa agenda de pesquisa no CESIT nos primeiros anos do Leôncio. E nesse texto sobre o PCB, que é o PCB, os dirigentes e a organização, que ele tem essa marca que já foi ressaltada aqui por vários colegas, da originalidade, né, traz uma interpretação, pelo menos por mim, pouco encontrada em outros trabalhos do gênero. Por exemplo, ele dá uma ênfase tanto à ruptura do Mário Pedrosa, em 28, que nas histórias oficiais ou semi-oficiais do PCB passa batido, isso aí não é ressaltado, e dá uma... Mas, de toda maneira, aparece. Mas a ruptura do Crispim, em 53, ninguém fala sobre isso. Né? Era um dirigente dos mais populares do PCB. Ele analisa nesse artigo esses dois momentos. E ele formula uma tese, né, que tem essa raiz da pesquisa sociológica bastante importante, de que o prestismo ele muda o perfil social do PC, misturando stalinismo com tenentismo, os tenentes que o Prestes leva para dentro do Partido Comunista. Então, a partir de então, o PCB ele ganha essa marca, uma mistura entre stalinismo e tenentismo, que eu creio que foi fatal para as pretensões do PC. E também ele vai analisar essa mudança, que ele tinha muita sensibilidade como pesquisador para isso, né? A mudança no perfil social da militância do PC, né? Dos primeiros anos, uma maior participação operária e popular, e depois, já nos anos 50, 60, uma maior participação de classes médias e altas, né? São os jornalistas, intelectuais, profissionais liberais, militares. Né? Então, já indo para a conclusão, mas se a militância do Leôncio pautou a sua agenda, a obra científica do Leôncio também influencia a militância trotskista posterior. E eu me dei conta disso examinando aqui um volume que eu tenho em casa, do Conflito Industrial e Sindicalismo, que eu também fui militante do POR, e recebi esse volume de alguém, de algum camarada da militância na época. E eu abri aqui a edição, é uma edição de 66, e ela tem anotado à mão, nas primeiras páginas, uma sigla, BCP, que eu me lembrei, ela significa Biblioteca Central do Partido. Então, o volume foi incorporado à biblioteca dos trotskistas muito tempo depois do Leôncio já não ser um militante ativo da organização. E folheando as páginas desse livro, eu encontro com caligrafias, pelo menos 3 caligrafias diferentes que eu consigo identificar, anotações, muitas partes sublinhadas, e anotações nas margens do livro do Leôncio, né, que eram anotações feitas por militantes. E eu vou citar aqui algumas delas. Alguma muito sucinta, ok. Outra, reformismo sim, mas se confirma nos anos 90 essa tendência. Outra, sim. Outra, não. Outra anotação, geral e particular. A outra, fracasso do PCB. Um outro mais intransigente escreveu, e a China, e a União Soviética, e Cuba camponesa. Um outro escreveu, falso. Um outro escreveu, importante, né, que evidencia que o livro circulou e foi lido pelo pessoal militante depois. Né? Então, terminando, eu penso que a nossa sociedade necessita, urgentemente, de uma ciência social atualizada
uma ciência social de excelência, mas também profundamente comprometida com o seu tempo e com os problemas do Brasil contemporâneo, da maioria da sua população trabalhadora e popular. E eu creio que essa circularidade que eu descrevi aqui, entre o engajamento e o fazer científico, ela reforça essa possibilidade. Então, eu presto a minha homenagem ao Leôncio, que, com certeza, nos seus primeiros anos de vida acadêmica, ao lado dos seus mestres, como Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique, ele fundou esse estilo de pesquisa. Hoje, na minha opinião, continua sendo atual e urgente para a ciência brasileira. É isso. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Murilo, por trazer à tona esses casos que envolveram aí a experiência militante do Leôncio, né? Esse primeiro caso da campanha do Jânio Quadros, eu imagino que, não sei se os colegas conheciam, eu não conhecia. O caso do entrismo no PCB, ele brincava em aula, eu lembro de ele falar desse caso, que ele, até de forma meio anedótica, assim, que é uma espécie, entre aspas, de clandestinidade dele no PCB. Eu lembro de ele mencionar isso e de conversar sobre isso. E a frustração do apoio à chapa de oposição no Sindicato dos Marceneiros de Campinas, eu também não conhecia esse caso. Obrigado, professor, por trazer essa dimensão do Leôncio militante e da reflexão que ele mesmo faz e traz isso para a obra, digamos, científica, né, que ele vai desenvolver posteriormente, tá? Eu aproveito aqui os dois professores, tem um colega nosso que está assistindo e me mandou uma pergunta aqui no WhatsApp, ele não fez aqui no YouTube, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui. Ele pergunta o seguinte: na visão dos professores, se dá para dizer que a obra, principalmente a obra ligada ao mundo sindical do Leôncio, né? Depois tem a parte que ele analisa partidos políticos, sistema político partidário, mas principalmente a obra sindical, né? O legado, digamos, do Leôncio como analista dos sindicatos. Se dá para pensar que ele foi uma espécie, um analista da ascensão e queda dos sindicatos, né? Porque ele pega toda a ascensão nos anos 50 e depois, ao final, até cito aqui no livro CUT, os militantes e a ideologia, se você olhar, prestar atenção na organização dos capítulos, ele já mostra a ascensão do sindicalismo rural, né? Muito beneficiado pelos direitos, né, conquistados com a Constituição de 88, e também a ascensão do sindicalismo do setor público, né, que era uma coisa, assim, uma certa novidade no final dos anos 80, né? Mas dá para dizer que ele foi um intérprete do declínio do sindicalismo. O Irã, hoje de manhã, falou da questão, crise ou declínio, né? E o Irã reforçou a ideia de que o Leôncio tinha uma visão de declínio mesmo do sindicato como ator relevante, como ator político importante. Então, eu faço essa questão aqui para o professor Guilhom e o professor Murilo. Como é que vocês veem isso? Obrigado. Se quiser, eu posso falar rapidamente? Por favor, depois Guilhom. Eu passo para o professor Guilhom. Tá. Não, porque esse debate, nessa outra homenagem, estava o Ricardo Antunes, o Rui Braga também, né? Esse livro Destino do Sindicalismo foi trazido à baila. Eu acho que, não sei, o Irã se referiu, não sei se é esse, que na parte da manhã, a esse episódio, né, em que críticos do Leôncio, nessa live, admitiram que possivelmente o Leôncio estava mais certo do que eles, né, que foi o que o Ricardo Antunes falou e o Rui Braga concordou. E depois disso, mexeu comigo, porque eu tinha lido o Destino do Sindicalismo quando saiu lá, e aí fui mexer nos meus fichamentos para ver exatamente o que ele tinha falado, né? Então, acho que é bem interessante essa pergunta, porque se a gente pegar esse primeiro, que é o mestrado, o Conflito Industrial, o Sindicalismo no Brasil, está pegando o movimento de ascenso,
embora com um certo ceticismo, como o professor Guilhom ressaltou, porque ele vai mostrar aqui, nesse livro, que era, de toda maneira, um sindicalismo da CLT, né, o sindicalismo que recolhia imposto sindical, é o sindicalismo com uma baixa taxa de sindicalização, mesmo nesse momento de ascenso, e O Destino do Sindicalismo é um livro que analisa de uma maneira, passa um bisturi nessa crise. Né? Eu não sei se o Iran se refere a esse livro ou se refere a reflexões posteriores do Leôncio, porque eu acho que eu reli uma parte do livro, depois desse episódio que eu relatei, né, das falas do Antunes do Braga, e o Leôncio deixa em aberto. Eu tinha ficado com a impressão de que o Leôncio caracterizava o declínio, mas ele não. Ele pega indicadores de vários países da Europa, dos Estados Unidos, compara os autores, o Heimann, vários outros, né, e compara as hipóteses, e no final, na parte de conclusão, ele abre várias possibilidades de recuperação do sindicalismo. Fusão de sindicatos, ele fala que ocorreu no Reino Unido, né? Diminuição da quantidade de sindicatos, fusão, desburocratização, no caso norte-americano, diminuir a burocracia sindical e aproximar mais as entidades do chão de fábrica e tudo. Né? E isso, o Irã lembrou do Heimann, de um sindicato mais ligado a movimentos sociais, no sentido de incorporar, o Leôncio já fala disso, né, a questão racial, a questão das mulheres, né, não ser exclusivamente um sindicato de colarinho branco. Então, eu só queria ressaltar isso, né, que a minha leitura recente, ela do Destino, eu posso estar enganado, teria que pegar o livro todo de novo, fazer um balanço, mas a minha impressão que eu tenho é de que ele não fala de um declínio do sindicalismo. O sindicalismo está em declínio que vai para a sua extinção. Não é isso. Ele fala de uma crise, de um declínio dos indicadores de sindicalização, das taxas, né? Mas ele deixa a questão em aberto. Eu acho que ele não era bobo também de decretar um declínio do sindicalismo no sentido de arriscar um veredito, assim, né? Essa é a minha impressão. Obrigado, professor. Professor Guilhom? Bom, eu não sou muito familiarizado com essa parte da obra do Léo, mas pelo que eu conheço, pelo que eu vi hoje na discussão da manhã, que foi muito proveitosa, e vendo a minha opinião pessoal, tal como eu vejo essas coisas, acontece o seguinte: existe uma ligação teórica clássica com Marx, que acha que o sindicalismo ele é progressista, mas não é revolucionário, porque ele não tem condições de transformar esse movimento social num movimento político. Né? Então, ele deixa isso muito claro, e ele disse que só vai ser revolucionário quando você tiver uma camada que possa, de alguma forma, formar isso, né? Que era o papel que ele fazia, que era o papel que ele reivindicava para ele. Bom, de qualquer maneira, modernamente, você tem, pelo menos aqui no Brasil, a ideia de que o sindicalismo é sempre progressista. Ele é sempre progressista, ele é mais redistributista, é isso, no sentido de que, bom, vou tirar desse aqui para dar para aqueles que precisam mais, etc. Mas é defensivo, né? Quer dizer, nesse sentido de que o sindicalismo brasileiro, isso que o Léo estava apontando, isso que me parece que vai no sentido de que há um conflito, e esse conflito vai resultar num declínio. Nesse sentido, eu seria mais a favor dessa tese do declínio, porque hoje o sindicalismo não só é minoritário, não só ele digamos assim, privilegiado, de certa forma, quando você pega o conjunto das classes trabalhadoras, né, e das classes desocupadas, né, ele é defensivo, quer dizer, a maior parte das reivindicações são de preservar prerrogativas dos sindicatos, de preservar os ganhos que foram feitos, né?
em relação à legislação, mas o que só pode ser feito quando você, de alguma forma, você não generaliza isso. Quer dizer, é impossível no Brasil você generalizar, é impossível assim, matematicamente, não é possível politicamente, mas não é possível na situação atual, você estender isso para toda a sociedade. Você não pode fazer isso não por uma barreira sísmica ou pela natureza das coisas, porque é assim, porque a incorporação das classes, digamos assim, inferiores no nosso sistema que foi criada durante o regime populista, né, e que depois novamente se continuou no populismo de esquerda, é o de só acrescentar, nunca universalizar uma política, mas você acrescentar a essa política novas categorias, né? novas demandas, mas sem tocar nas anteriores. O que só pode ser feito transformando isso em privilégio. Ou você tem o privilégio de contar com a previdência social no meio da maneira como ela funciona e a legislação sobre sindicatos, se você transformar isso numa espécie de prerrogativa. E essa prerrogativa se transforma num privilégio. Então, nesse sentido, há um declínio. Né? Há um declínio, é um movimento extremamente defensivo. Nós não vemos mais, digamos, novos problemas, novas demandas que apontem para o futuro. Por exemplo, o que vai acontecer com toda essa força de trabalho daqui a 5 anos, ou daqui a 2 anos? Né? Não há preocupação com isso, mas há preocupação imediata com abertura de concursos públicos, coisas do gênero. Né? Então, é um movimento defensivo. Um movimento defensivo dificilmente é progressista. Mesmo um movimento dentro de uma ditadura, ele é progressista em termos de demanda, embora ele seja defensivo do ponto de vista estratégico, né? Quer dizer, é uma estratégia defensiva porque você não tem forças para ganhar, então você garante que perder você não vai. Enfim, é um pouco isso que eu penso, mas isso é uma interpretação mínima de alguém que não conhece essa parte da obra do Léo. Obrigado, professor Guilhom. Então, eu acho que, assim, conversando aqui com o colega no WhatsApp, eu acho que dá para dizer a respeito do declínio do sindicalismo industrial, né? Porque, querendo ou não, a indústria encolheu no Brasil final dos anos 70, 80 para cá, né? Era coisa de 30 e poucos por cento do PIB, e hoje está em torno de 10, 11%. É evidente que isso enfraqueceu o movimento sindical industrial, de base industrial, né? E o que o Leôncio mostra no livro, esse livro que o Irã mencionou hoje pela manhã, A CUT, os militantes e a ideologia, foi aquela pesquisa que ele mencionou, feita no Mineirinho, em 1988, foi o terceiro com o CUT, né? Mostra já uma forte ascensão do sindicalismo rural, que é um outro fenômeno diferente, né? Do sindicalismo industrial urbano. E mostra também tem um capítulo dedicado ao sindicalismo do setor público, né? Então, eu acho que a gente pode falar que, em certa medida, o Leôncio percebeu, né, o declínio do sindicalismo industrial, né, de base industrial, vamos chamar assim, tá? Só para a gente colocar com mais precisão aqui a discussão, né? Professor Moisés, se o senhor quiser fazer uma colocação, observação. Bom, eu não sei se vocês me escutam, né? Eu não sei se há questões que tenham sido levantadas ou, eventualmente, se os participantes querem fazer questões entre si, antes da gente
prosseguir e finalizar o nosso evento. Não sei se já está nesse momento. Aparentemente, não tivemos perguntas online. Há uma certa dificuldade, porque as pessoas nem sempre identificam no YouTube, que é através do qual está sendo divulgada a live, né? Nem sempre percebem que tem lá um pequeno dispositivo pelo qual IEA responde, é o caminho pelo qual se pode fazer perguntas. Então, talvez isso influencie. Mas, um pouco atendendo à solicitação que o João Paulo faz, de fazer duas ou três palavras finais de balanço, né? Eu acho que a nossa discussão desde hoje de manhã foi muito rica. Num certo sentido, ela é tão rica quanto as diversidades da personalidade e também da atuação do Leôncio, em várias áreas, em várias circunstâncias, e como isso, de alguma maneira, deixa um legado extremamente importante, um legado intelectual, um legado acadêmico, mas também um legado no que diz respeito à sua relação com os colegas de trabalho, os colegas com os quais ele conviveu, com alunos e também com colaboradores. Eu queria chamar a atenção apenas para dois pontos que, na verdade, são coisas que já foram ditas, não são nenhuma novidade o que eu vou dizer, não é? Mas são dois aspectos que me parecem extremamente importantes. Eles recobrem a mesma realidade de atuação, mas são ângulos diferentes dessa realidade de atuação. Um deles é isso que apareceu muito fortemente agora na apresentação do professor Murilo, mas que já tinha sido reiterado de manhã pelo Irã, e, de alguma maneira, também o Zé Augusto falou um pouco disso, não é? Que é o fato, a relação entre a condição e a experiência militante do Leôncio e depois como isso se transforma em temas, em pautas, em agenda de pesquisa, que, num certo sentido, é a agenda da vida, porque o engajamento do Leôncio, não é, nessas diferentes disposições, eu me lembrava também, porque eu fiz também algumas entrevistas para a minha tese de doutoramento e para os textos sobre o novo sindicalismo, sobre os quais eu escrevi alguma coisa. Eu fiz em algum debate com o Léo, me lembrava que ele tinha militado no Partido Socialista Brasileiro, nesta concepção de um entrismo, de estar em partidos que eram de uma identidade não inteiramente definida de esquerda, mas com o qual essa corrente do trotskismo buscava, digamos, aprofundar mas, no fundo, era uma preocupação com, eu digo, com a vida no sentido amplo, no sentido de entender o conflito básico, fundamental da sociedade capitalista e militar, né, em relação a esse conflito fundamental e o impacto que isso significava para diferentes dimensões da vida. A militância, num certo sentido, significou a definição de uma pauta. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que, particularmente no debate contemporâneo, em que há uma tendência, digamos assim, quase que de neutralizar inteiramente a atuação intelectual, acadêmica, como se fosse possível, digamos, desligar completamente de compromissos não é, propriamente com o acompanhamento da vida política, o acompanhamento da dinâmica da sociedade e a capacidade dos atores intelectuais, acadêmicos, a capacidade dos atores de alguma maneira, de serem também atores fundamentais. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que apareceu em várias das manifestações, das apresentações de hoje, que eu acho que é muito interessante, não é? A condição de militante suscita um conjunto de questões que acabam se refletindo numa agenda de pesquisa, numa agenda pela qual se busca ampliar o conhecimento de tal modo que o conhecimento seja capaz de dotar as pessoas, dotar os atores de capacidade de transformação. Acho que isso é um aspecto muito interessante que tem aparecido ao longo da carreira do Leôncio, né? Um segundo aspecto que também está ligado a esse, mas de uma outra maneira,
já tem uma relação muito mais forte propriamente com a trajetória acadêmica, propriamente a trajetória na Universidade do Leôncio. Apareceu, de alguma maneira, sintetizada na expressão que o presidente Fernando Henrique Cardoso usou para dizer, entre outras coisas, o Leôncio era muito cuidadoso com a preocupação e a preparação com os dados. O Zé Augusto também chamou atenção para isso. Quer dizer, um aspecto que se desdobra nas diferentes preocupações que o Leôncio teve com a metodologia de pesquisa. Ele era um pesquisador que, portanto, a referência fundamental para ele era a da expressão empírica, e havia o uso de diferentes metodologias para chegar ao conhecimento deste mundo empírico. Ele fazia entrevistas, ele fazia surveys, ele fazia levantamento de dados. Quer dizer, essa multiplicidade de usos do ponto de vista metodológico traz uma riqueza muito grande para o conjunto da obra dele, para o que essa obra representa hoje como legado, né? Eu acho que, numa homenagem como esta, não é, além do que também alguns colegas disseram, em algum momento até nos deu motivo de emoção, da dimensão pessoal com que o Leôncio tratava todas essas questões e tratava as pessoas. Além disso, o legado diz respeito a uma, digamos assim, a uma agenda de questões que não são estritamente acadêmicas, que, na verdade, extrapolam, têm uma dimensão mais ampla, até do ponto de vista político, que é a de entender em que direção vai a sociedade contemporânea. Isso vale para em escala mundial, não é? Eu não vou mencionar a globalização, não vou mencionar as tendências de internacionalização da economia capitalista, que mudaram bastante o rumo da história num determinado momento, mas, particularmente, depois desta experiência catastrófica da pandemia, que teve caráter universal, de como os temas de buscar sentido para a experiência humana estão de novo presentes. Num certo sentido, no legado do Leôncio, nós encontramos pontos de partida para esse tipo de perspectiva. E eu acho que é nesse sentido que seria muito interessante que isso que nós tivemos hoje, de recuperar a obra do Leôncio, recuperar os diferentes temas de fundo que ele tratou. Quer dizer, é claro que, veja bem, numa sociedade capitalista, ainda que com um capitalismo incipiente como o brasileiro, não é, identificar o papel do conflito, em alguma maneira, foi uma forma de identificar a dinâmica da sociedade. Então, eu penso que recuperar esses aspectos deste legado seria muito importante que nós pudéssemos transmitir isso para as gerações mais jovens que estão se formando, que estão se preparando para, também na militância acadêmica, na militância intelectual, dar a sua resposta, né? Acho que esse é um legado muito rico. E eu fico também muito satisfeito de que a gente tenha conseguido fazer uma homenagem tão especial, com apresentações, com contribuições tão importantes dos colegas que estiveram hoje de manhã e também agora à tarde, relatando, não é, de alguma maneira, dando depoimento da sua experiência com o professor Leôncio e, ao mesmo tempo, recolhendo temas que são, como digo, legados de agenda de pesquisa daqui para frente, né? Acho que a homenagem é justa com essa personalidade tão rica que tinha o Léo, particularmente com a sua generosidade no tratamento com as pessoas com quem ele se encontrou e com quem ele se cruzou. Muito obrigado, professor Moisés. Só lembrando que o professor Leôncio deu um depoimento bastante longo para o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Acho que o Murilo e o Guilhom com certeza conhecem. São várias horas, está tudo documentado isso no site do CPDOC, tá? Então, para quem quiser conhecer o depoimento do Leôncio sobre aspectos ligados aqui à militância, ele fala bastante da militância política dele e depois do período na universidade. Está tudo ali registrado, uma entrevista muito com muita cuidade dos pesquisadores. Está tudo registrado ali, quem quiser, tá? Pode acessar ali o CPDOC.
Eu só vou reforçar o que o Moisés colocou agora, até contando um caso aqui que eu presenciei. No início dos anos 90, eu trabalhava no departamento de estudos da CUT, que tinha sido criado pelo Aloysio Mercadante por conta da eleição presidencial de 89, né? E quando o Leôncio lançou o livro A CUT, os Militantes e a Ideologia, ele tinha amizade com vários dirigentes da CUT e fizeram um evento lá para ele apresentar os resultados da pesquisa. E isso reforça muito o que o Moisés e o Guilhom falaram e o presidente Fernando Henrique também. Os dirigentes tinham uma certa irritação, porque o Leôncio trazia aquela enormidade de dados, o perfil social, a formação individual de cada dirigente sindical, e os dirigentes queriam que ele fizesse uma análise, uma avaliação da ação política dos sindicatos. E o Leôncio era muito parcimonioso, exatamente pelo rigor dele de metodológico, de se basear em evidências, né, em pesquisa de dados e tal, que tinha esse recorte sociológico, né? Quer dizer, então, assim, os dirigentes sindicais queriam que ele falasse, né, como ele via a ação sindical, né, das centrais, dos sindicatos, a ação política, né? Então, o Leôncio sempre foi muito parcimonioso em fazer essa análise mais, digamos, de opinião, de ideológica, né? Então, isso reforça muito o que vocês colocaram agora, né? Esse rigor, né? Esse compromisso com o rigor metodológico, com as evidências empíricas que embasavam o trabalho de pesquisador do Leôncio, né? Então, agora eu passo a palavra para o professor Murilo e o professor Guilhom fazerem as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer essa iniciativa, agradecer nosso anfitrião, o Zé Amor Moisés, e a excelente discussão que o Murilo proporcionou agora, as observações do João Paulo, e também o que bastante eu aproveitei da conversa de hoje de manhã, do debate de hoje de manhã. Muita coisa que eu não conhecia, eu não estava familiarizado com uma boa parte da obra do Léo. Para mim é muito importante, né, ter isso presente, e gostei muito de participar, e estou muito feliz em ter participado, ter sido convidado de participar. Obrigado. Obrigado, professor Guilhom. Professor Murilo. Eu também agradeço a oportunidade de participar, foi enriquecedora para mim a mesa. Cumprimento o professor Guilhom, o professor Moisés, o João Paulo. E, para finalizar, eu vou falar uma coisa que eu disse na outra homenagem, que eu fui para o exame de qualificação com um peso muito grande dessa entrevista que o Leôncio me deu, que chamou a atenção dos examinadores pela sua importância mesmo, né? Mas como ela marcava muito o texto, eles falavam para desbastar um pouco, né? Porque mas isso a pesquisa, o depoimento do Leôncio marcou, mas teve um outro aspecto também que eu tenho que reconhecer que foi muito importante, que nesse momento que ele encerrou o depoimento e foi para casa, queria continuar conversando, eu fiquei impressionado com essa vitalidade dele, né? Queria oferecer o uísque, que eu queria entrar madrugada dentro. Ele falou, olha, a brincadeira dele, né? Eu vou te indicar aqui um autor que vai te ajudar a pensar essas questões. É um chinês, Angelo Panebianco. Eu não entendi a piada, né? Porque chinês, professor? Não, estou brincando, né? O italiano, claro. Era o Modelos de Partido. E esse livro, não sei se ele tem uma reflexão sobre o partido como seita, ou o partido como frente, além de várias outras dimensões,
que mostra o quanto o Leôncio estava pensando, como a gente acabou de discutir aqui, né, as questões da militância nos anos 90 ainda, como não uma questão da sua trajetória, mas dentro dessa indagação sobre a vida, como Moisés falou, no sentido de uma juventude dedicada a um projeto, né, que tinha uma determinada matriz no trotskismo, o que isso se transformou no Brasil e por que aquela forma de partido que o Pane Bianco analisa teoricamente como seita, ela condiciona muito o estilo de militância e o alcance político mesmo, né? O papel da personalidade, que nesse partido Posadas tinha esse papel muito presente, e o Pane Bianco também analisa muito essa questão com uma discussão, se não me falha a memória, sobre carisma, aí, sobre a personalidade, um momento fundacional. Então, é impressionante como esse trabalho que ele sugere em 92, né, ele revela, né, esse processo que todos ressaltaram aqui, de uma reflexão incessante sobre as questões que o marcaram pessoalmente, mas que eram questões da sua geração e eram questões políticas de sempre, a gente pode dizer, da esquerda brasileira, né? E esse livro ele foi fundamental também para eu desenvolver um distanciamento crítico em relação àquele objeto ali, porque depois de muitos anos de militância, né, você já não sabe mais como é que você vai fazer a mediação, o conceito, né? E esse livro ele foi fundamental, né? Então, esse espírito de contribuição permanente, de diálogo com os jovens, que o Leôncio tinha, que nós temos que homenagear com muito apreço, uma lembrança muito carinhosa também do Leôncio. Muito obrigado, professor Murilo. Professor Moisés, quer fazer as palavras finais, por favor? Não, João Paulo, eu acho que as palavras finais foram ditas agora pelos nossos dois colegas. Eu estou inteiramente de acordo com o que foi dito, do ponto de vista de que isto mostra o que, nesta homenagem, nós quisemos ver, não é? De alguma maneira, o que o Leôncio nos deixou e como ele continua estando entre nós, exatamente por esses exemplos e por essa atuação. Eu penso que os diferentes depoimentos de hoje e análises de hoje foram muito cuidadosos em trazer isto, a presença que permanece do Leôncio. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Moisés. De fato, foi um dia bastante rico, né? Nós trouxemos aí várias facetas do Leôncio como professor, como militante, falamos da sua obra, do seu legado intelectual, né? Como sociólogo, como cientista político. Foi um dia extremamente rico. Eu queria muito agradecer ao professor Murilo Leal, ao professor José Augusto Guilhom de Albuquerque. Queria agradecer a iniciativa do professor José Álvaro Moisés e da professora Elizabeth Babachevski. Queria agradecer também o Instituto de Estudos Avançados, na figura do professor Ari Plonsky, que sempre nos apoia. E queria agradecer a todos e a todas que nos acompanharam aqui, né? E aos que fizeram perguntas pelo WhatsApp também, que não conseguiram acessar aí o mecanismo do YouTube para fazer perguntas. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Nós encerramos por aqui. Até logo. Até logo. Boa tarde.